Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao terceiro e última chance, Histórias de Carreira Ambiental, porque a primeira chance é nas universidades, a segunda é a partir de escolhas aleatórias, deixando a vida te levar, e a terceira é aqui com a gente, escutando histórias de pessoas que já passaram por várias fases na sua carreira, por diversas escolhas profissionais. Então aqui a gente vai estar trazendo e discutindo com vocês toda terça-feira, às 17 horas, sobre histórias de atuação profissional na área ambiental, áreas de atuação em que você pode seguir e ter a realização e o sucesso na carreira. Seja no empreendedorismo, no serviço público, empresas privadas, ONGs, ou até mesmo nas universidades, escolas, algumas situações em que eu tive a oportunidade de estar e outras vezes com experiência de alguns convidados que a gente vai estar trazendo aqui. Eu sou William Barbosa, engenheiro florestal, mestre e doutorando em ciências florestais, atuo há 12 anos na área ambiental e como treinador de desenvolvimento de carreira na área ambiental também. Eu ajudo profissionais a irem da formação ambiental ao ambiente de trabalho, construindo a carreira dos sonhos. Se vocês quiserem mais informações com relação aos nossos serviços, programas, ler os artigos que a gente produz, acessem o site www.unbtreinamentos.com.br. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com vocês com relação a como identificar em que fase de carreira eu estou, certo? A gente tem sempre muitas dúvidas com relação a isso e isso acaba prejudicando muitas vezes o caminho que a gente escolhe seguir. Então, hoje a gente vai conversar um pouquinho com relação a diferenças entre emprego, trabalho e carreira, ao histórico do entendimento da questão carreira, os pontos positivos da fase atual em que nós estamos e os anseios profissionais que a gente tem em diferentes faixas etárias. Então vamos conversar um pouco sobre isso para a gente trazer um pouquinho das nossas experiências aqui para vocês, certo? Primeiramente, você sabe a diferença entre emprego, trabalho e carreira? Muita gente não sabe e por conta disso tem dificuldades de se planejar de uma forma mais correta e aí por conta disso tem dificuldade em administrar a sua vida financeira, em se sentir realizado com o que faz e muitas vezes acaba descontando as frustrações que tem na família, nos amigos, nos relacionamentos, certo? É importante você saber essa diferença para saber como lidar em cada situação. O que é que você está buscando, o que é que você quer alcançar, como alcançar isso de forma mais harmônica, como você se sentir realmente realizado. Então é importante você saber essa diferença para se planejar, para saber em que fase você está, em que tipo de situação você está, se você quer continuar nela ou não, se você planeja algo para o seu futuro ou não, certo? Essas questões são muito importantes e a gente deve considerar desde o começo. O que é um emprego? O emprego é aquele que te proporciona algum tipo de renda mínima. Uma renda mínima para pagar suas contas, certo? Para que você tenha algum tipo de diversão, certo? Normalmente é baseado no salário mínimo, ou no salário mínimo profissional, ou num salário que seja uma média do que se oferece no mercado, como na área comercial ocorre muito, o salário mínimo profissional como se tem na engenharia. Então, isso é um emprego, aquele que te traz uma renda mínima para a sobrevivência, algo acordado previamente para que você execute determinadas atividades e receba pelo desempenho dessas atividades de uma forma planejada e constante. Trabalho. O que é um trabalho? Um trabalho são atividades mais pontuais. São aquelas atividades que geram esforço físico ou algum tipo de esforço mental, cansaço, dor,
muitas vezes estresse, e ele normalmente não remunera o suficiente. Nele você não tem um tipo de estabilidade contratual, ou pode até ter, mas de forma pontual, e que normalmente não resulta numa assinatura de carteira de trabalho, por exemplo, certo? Então, o que é que a gente pode considerar um trabalho? Quando você desenvolve alguma atividade como freelancer, quando você executa uma análise de dados estatísticos, por exemplo, para alguém que está desenvolvendo pesquisa numa determinada área. Então, isso é um trabalho. E a carreira, o que vem a ser? A carreira é uma evolução. É o que vai desde a escolha da profissão, a construção do seu caminho, o pensamento a longo prazo, e é baseada em experiências do passado, a atuação no presente e o pensamento no futuro, no que você quer vir a construir. E você saber em que ponto, que está no ponto A e quer chegar no ponto B. Então é importante, a carreira demonstra isso, demonstra onde você está e onde você quer chegar, o que é que você quer construir. A carreira também envolve questões relacionadas a valores pessoais, por exemplo. Quais são os seus valores? Você é uma pessoa ética, você é uma pessoa que visa uma remuneração financeira, você visa o sucesso. Quais os valores que você tem? Que é importante você saber quais são os seus valores para saber também que tipo de empresa você se encaixa, por exemplo, em que tipo de atividade, de trabalho ou de emprego você executaria com mais prazer, certo? Quando a gente vai participar de alguma entrevista de emprego, principalmente em empresas grandes, elas costumam ter informações no site, por exemplo, de quais são os seus valores, qual é a sua missão e qual é a sua visão. Quando a gente vai entrar numa empresa, é importante que a gente esteja alinhado com esses valores, com essa missão, com essa visão. Senão você vai acabar não se sentindo reconhecido, se frustrando e simplesmente empurrando com a barriga por ser um emprego, por ser uma forma de provisionar algum tipo de renda para você de forma contínua, certo? Então é importante que a gente entenda essas questões, entenda quais são seus valores pessoais, pense sobre isso, faça um exercício, pare 10 minutos e tente verificar, tente ir escrevendo quais os valores você tem como pessoa, como profissional, o que é que te leva a fazer determinadas coisas. Outra questão importante é a missão e a visão. Não só as empresas precisam ter essa missão e visão determinada, é importante que a gente pare para pensar também qual é a nossa missão, qual é a nossa visão. Eu já falei sobre isso aqui numa outra oportunidade, vocês podem encontrar o vídeo que eu falo a respeito. E a gente, num exercício simples, consegue definir qual a minha missão de vida, qual a minha missão como profissional. O que é que eu vim realmente fazer aqui? E o que eu pretendo fazer é algo que vá trazer um conforto e uma realização pessoal, ou é algo que vai ajudar outras pessoas conhecidas, pessoas da minha família. Então eu tenho como algo que me estimula poder proporcionar uma vida melhor para minha família, ou minha missão envolve a mudança de comportamentos, de visão de outras pessoas, de situações de outras pessoas, mudanças de pensamento, como ter uma forma de vida mais sustentável, uma filosofia de vida mais tranquila. Então, o que é que envolve a minha carreira? Quais são meus valores pessoais? Qual a minha missão? Qual a minha visão? Quando a gente pensa em carreira, a remuneração passa a ser só uma consequência e não um objetivo principal, certo? Não é como um emprego. A gente tem a necessidade de ter um emprego, mas a gente quer construir algo em cima dos nossos valores, da nossa missão, da nossa visão. Então o importante é você construir a sua carreira, saber onde está e saber onde quer chegar, certo? Agora, uma questão fundamental é que se viva o presente com intensidade e significado. A gente normalmente acaba se atropelando pensando muito no futuro. A gente precisa ter uma visão do futuro, mas não viver especificamente em função dele.
Viva o agora da melhor forma possível. As oportunidades vão surgir para você a partir dessa construção do agora, que o próprio nome já diz, é um presente. Então, trate o agora como um presente realmente enviado por Deus para você. Faça ele valer realmente a pena. Porque quando a gente pensa muito e foca especificamente no futuro, a gente acaba não vivendo os momentos e cria uma ansiedade muito grande com relação ao futuro. Então, não pense dessa forma. Óbvio, tenha o seu foco no futuro profissional, mas viva o momento, busque executar o que você precisa para chegar nesse futuro e viver com a maior intensidade possível esse presente que você tem, ok? E uma questão importante na carreira, qual? Autoconhecimento, certo? A partir do autoconhecimento, inclusive, você pode chegar a essas questões de valores, de missão e de visão. Mas outra questão também importante e que é muito considerado em entrevistas de emprego, em seleções, em processos de recrutamento, é você entender qual é o seu perfil comportamental. Porque o que as empresas buscam hoje não é simplesmente o conhecimento técnico, o conhecimento profissional, porque isso pode ser adquirido a partir de treinamentos. Por mais que de repente você não tenha feito uma formação tão completa naquela área, mas você pode ser treinado dentro do emprego que você tiver, dentro da construção da sua carreira. O difícil é você saber lidar com pessoas, então você tem que conhecer muito bem seus comportamentos, saber como as pessoas te veem também. Você precisa se conhecer de verdade. Quais são suas características principais? Como é que as pessoas te veem? Como você gosta de ser tratado? Como é que você trata as pessoas? Como é que você reage em situações de estresse? O que é que te acalma? Como é que você consegue trabalhar em equipe? Como você se desenvolve junto a uma equipe? Tudo isso é importante você saber e você consegue essas informações de forma mais clara, que a gente, apesar dessas características serem intrínsecas, mas a gente não costuma perceber, acaba acontecendo de forma muito, enfim, normal e acaba passando desapercebido. Como é que eu consegui me conhecer melhor? Como é que eu consegui entender essas características em mim? A partir do estudo de perfis comportamentais. Então, eu já falei aqui também em outras situações, em outros vídeos, com relação ao perfil de autoconhecimento DISC, a ferramenta de autoconhecimento DISC, certo? O que é a ferramenta de autoconhecimento DISC? É uma ferramenta que foi criada por um psicólogo norte-americano e que divide as pessoas em perfis comportamentais, em 4 perfis comportamentais. Perfil dominante, que são aquelas pessoas mais objetivas, mais diretas, mais rápidas nas atividades, que são muito voltadas a resultados. Perfil influente, que são daquelas pessoas que gostam de relacionamento com outras pessoas, que precisam estar sempre com outra pessoa, convivendo com outras pessoas. Aquelas pessoas mais engraçadas, mais divertidas, que gostam de deixar o ambiente mais agradável, mais dinâmico, certo? Pessoas estáveis são aquelas que já têm uma dificuldade maior em conseguir se adequar a mudanças, então elas gostam de ter uma situação mais constante, que consigam se planejar, que não tenham muitas alterações, ok? E o perfil conforme, ou conhecido também como analítico, que são daquelas pessoas que têm uma visão mais processual, têm uma visão muito do todo e não conseguem muitas vezes ser tão objetivas nas atividades. Elas acabam tendo que passar por vários processos para conseguir executar determinada atividade. Ela tem uma visão do todo e segue o processo, não vai direto a uma questão. O que precisa ser feito com relação a alguma atividade, ela faz uma avaliação de quais são os prós, quais são os contras e traz tudo isso para o seu mundo profissional, certo?
Então é isso, se conheçam, conheçam essas possibilidades de identificação de perfis comportamentais, porque ajudam muito a gente na construção da carreira, ok? E qual a visão que se tem de carreira nas últimas décadas? Até a década de 70, se pensava muito com relação aos ofícios de trabalho. Então, os filhos normalmente seguiam o ofício que os pais desempenhavam, seja na marcenaria, seja em sapataria, enfim, ou na medicina. Normalmente, os filhos iam seguindo aquilo que os pais já executavam. A família acabava se tornando conhecida por ser uma família que desempenhava determinada atividade. E engraçado até que essa visão continua ocorrendo até hoje. Muita gente ainda tem essa visão da necessidade de seguir o que já foi construído previamente pelo pai, pelo avô. Não que isso seja errado. É uma forma mais fácil, inclusive, de você conseguir fazer a construção da sua carreira da melhor forma. Mas não impede, caso você não se identifique com essa área que a família já executa, em executar qualquer outra atividade, certo? Na década de 80, se começa a pensar no trabalho em equipe, na ideia de carreira ligada a uma profissão e não uma empresa. Que outra coisa que se pensava muito antigamente era que a carreira era algo que se desenvolvia dentro de uma empresa. Você entrava num determinado cargo, numa determinada função, e ia desenvolvendo as atividades e com o tempo crescendo, se desenvolvendo dentro dessa empresa, ocupando outros cargos maiores, enfim, vendo uma possibilidade de ascensão numa empresa única. E se via com maus olhos, inclusive, quando a pessoa não tinha a intenção de continuar nas empresas por muito tempo. Já a partir da década de 90, com o início da globalização, a evolução da tecnologia, foi ocorrendo a necessidade de ter conhecimentos mais amplos, interdisciplinares, para conseguir evoluir mais na carreira. Nos anos 2000, foi o início da evolução tecnológica, né? A chegada da internet, não tinha a qualidade que a gente tem hoje, a velocidade que a gente tem hoje, mas já existia na época, celulares também. Então, o uso da internet celular nos anos 2000 passou a ser mais comum. E aí a gente também, com isso, teve outras oportunidades que geraram um aumento de competitividade, estimulando a busca por ser mais produtivos, por ter múltiplos conhecimentos, um maior acesso a cursos superiores. Então, nos anos 2000 também tivemos mais acesso a uma pós-graduação, e com isso foi surgindo a necessidade de atualização constante. Já na década de 2010, foi quando houve o boom realmente da evolução da tecnologia. E isso acabou causando vários atropelos, a extinção de muitas profissões também. E muita gente ficou sem entender como se posicionar, como passar a se posicionar profissionalmente. Que outras opções passariam a ter a partir da extinção de outras profissões? O que fazer nessa situação? Bom, e com relação ao momento atual que estamos vivendo, existe um significado de carreira muito mais completo. Então, hoje, o significado de carreira está mais alinhado a objetivos tanto pessoais quanto profissionais. A percepção de carreira como um sinônimo de evolução realmente. Só que essa evolução, ela não pode ser de forma especificamente verticalizada, alcançando altos cargos, mas desenvolvendo algo que você realmente ame fazer, que você goste de fazer e que sinta realização em cima disso. O serviço público é um exemplo disso. Eu trabalho há 12 anos no serviço público, no mesmo cargo, mas desenvolvendo atividades diferentes a todo momento. Então a gente está sempre desenvolvendo atividades diferentes e que me fazem me sentir realizado
e inclusive nunca ter me visto com um cargo de chefia dentro do serviço público. Até porque cargo de chefia no serviço público acabam envolvendo o apoio a grupos políticos específicos e é uma situação que eu nunca quis me envolver. Hoje, se ocorresse, não seria tão contrário quanto era antigamente. Até porque a gente começa a ter uma visão mais flexível das situações, de como se posicionar em determinadas situações, certo? E aí, inclusive, com relação a isso, a gente acaba com o tempo também adquirindo mais flexibilidade, uma visão mais flexível realmente. E é importante a gente destacar o seguinte: as pessoas flexíveis, as mais flexíveis, acabam dominando o sistema. Então, não sejam tão enfáticos nas situações. Sejam flexíveis, porque a gente está sempre lidando com pessoas, lidando com problemas, lidando com situações em que cada ser humano passa. A gente tem que ser mais flexível com as outras pessoas, certo? Agora, vamos falar um pouquinho sobre os 3 pontos positivos da percepção atual de carreira. Então, em cima dessa percepção que a gente já discutiu, de que atualmente o significado de carreira é muito mais completo, é muito mais alinhado com as questões de objetivos pessoais e profissionais, a gente pode destacar os seguintes pontos. Primeiro, o ser humano passou a ser mais valorizado no ambiente corporativo. Então, enquanto antigamente se valorizava muito mais a empresa do que o profissional, era praticamente um favor a empresa estar te dando um emprego, hoje as coisas já são vistas de uma forma diferente. Já se vê o funcionário, o empregado, como um ser humano que precisa, tem anseios, tem problemas, tem dores, tem aspirações, e ele precisa ser valorizado nesse ambiente corporativo. Então hoje a gente encontra muito mais isso, principalmente nessas empresas que executam um planejamento estratégico, nas médias e grandes empresas, que sabem quais são os seus valores, sabem qual é a sua missão, sua visão. Eles valorizam realmente os funcionários nesse ponto. Segundo, as empresas hoje estão muito mais humanizadas e entendem também qual é o seu papel na sociedade, o que é que elas precisam fazer, precisam retribuir para a sociedade. Elas estão utilizando de recursos humanos, de recursos naturais, para produzir algo que está sendo utilizado, que está sendo comprado pela sociedade. E aí as empresas se veem hoje como tendo a necessidade de retribuir o que a sociedade está proporcionando a ela. O que elas estão tendo de lucro, elas passam a utilizar parte disso para investir de volta na sociedade, para ter um ambiente mais sustentável, para ter cursos d'água em situação de menos poluição, para ter a população do entorno, as comunidades que vivem no entorno dessas empresas com um nível de vida melhor, se sentindo mais valorizado, sendo empregados nessa empresa também, né? Então, hoje as empresas estão tendo essa visão. E outra questão importante, terceiro ponto, é que a tecnologia não roubou postos de trabalho. Várias situações, é importante a gente destacar que a tecnologia também criou novas possibilidades. E alguns estudos indicam que cerca de 85% das profissões que vão existir em 2030 nem foram criadas até o momento. Então, a gente está sempre em evolução, em construção, e muita coisa ainda vai surgir nos próximos anos. Agora, vamos parar para pensar sobre como isso atinge a nossa vida. Como é que a carreira atinge nossa vida e como é que a gente pensa sobre ela em cada etapa. Você já parou para pensar sobre isso? Em cada idade, a gente pensa de uma forma diferente e busca questões diferentes na carreira. E isso normalmente a gente começa a pensar em carreira a partir dos 10 anos. Então, acho que todo mundo nessa idade já teve aqueles sonhos de ser um herói,
né? De ter profissões que são vistas como heróicas, no caso dos médicos, dos bombeiros, professor, ou a profissão que seus pais executam. Então, essa idade a gente tem esse sonho, a gente tem essa vontade de ser um herói. Já a partir dos 16 anos, começa aquela fase de liberdade, de curtir a vida sem preocupações, principalmente sem preocupações com o futuro. E aí a gente acaba deixando em alguns momentos de lado, mas em outras situações, principalmente nas famílias que precisam mais de alguma ajuda financeira, algum auxílio financeiro, normalmente nessa idade se busca oportunidades e hoje se encontra com mais facilidade, inclusive em várias empresas, em atividades de estágios ainda enquanto está no ensino médio. A partir dos 16, entre 16 e 18, normalmente a gente já começa uma luta interna e muitas vezes uma luta também familiar para que a gente defina o que é que quer profissionalmente. E aí é importante a gente saber também nessa fase que não necessariamente precisa fazer uma graduação. Pode ser um curso técnico, ou se desenvolver na área de vendas, atividades ligadas ao mundo digital. Então são muitas as possibilidades e aí nessa fase a gente precisa parar para pensar. É importante também, se possível, buscar uma ajuda profissional, fazer testes vocacionais, que aí a partir disso se identifica mais ou menos o perfil que você tem e que atividades são mais adequadas para o seu modo de ser naquele momento. O que é que você pode se desenvolver, em que é que você pode buscar um futuro realmente profissionalmente falando. A partir dos 20 anos, a gente já, na maioria dos casos hoje, está numa graduação ou num curso técnico. E se está nesse momento, numa graduação, num curso técnico, normalmente a gente já está na metade do caminho, aproveitando tudo que a universidade ou a instituição que a gente estuda proporciona, tanto com relação aos conhecimentos, quanto com relação às relações pessoais. E aí nessa fase é que a gente constrói muitas vezes o networking. Então aquelas festinhas que a gente participa, aqueles momentos em bares com os amigos de turma, é ali que a gente troca informações, troca experiências e conhece as pessoas, passa a saber o que é que elas gostam de fazer, o que é que elas fazem bem. E a gente sempre lembra disso no futuro, em necessidade de profissionais que tenham aquele perfil, que tenham aquele tipo de conhecimento e muitas vezes lembra desse amigo e liga para fazer uma indicação de emprego, por exemplo. Então é importante você construir, dentro desse caminho profissional, nesse momento, essas relações com pessoas, ok? Também é muito importante nessa fase você buscar estágios, voluntariado, participação em grupos de pesquisa, atividades físicas, atividades lúdicas, ajudar pessoas, ajudar a sociedade. Então é o momento da gente buscar construir um currículo adequado para apresentar ao mercado de trabalho, ok? Muitos entram para o mercado de trabalho nessa fase e acabam se acomodando e muitas vezes permanecendo na mesma atividade, sem se atualizar. Outros acabam muitas vezes se decepcionando com as oportunidades que têm e acabam saindo pulando de emprego em emprego em busca de algo perfeito que na verdade nunca vai ser encontrado. Então é importante a gente ter cautela em cada uma dessas fases, aproveitar ao máximo, mas ter cautela com relação a como você vai sair dela, certo? Já a partir dos 30 anos, normalmente a gente já entrou no mercado de trabalho. Então alguns já encontram o que querem realmente para a vida, atingem a maturidade profissional, buscam continuar se desenvolvendo. Já outros talvez não estejam onde sonharam e aí acaba surgindo aquele momento em que muitos profissionais acabam dando um novo rumo à carreira. Seja uma nova formação, uma especialização em uma outra área que vá abrir novos horizontes, ou a busca do tão falado nesses últimos anos, ano sabático, até que se encontre um novo rumo na carreira. E aos 40 anos, onde é que a gente se encontra?
Normalmente o profissional já ocupa cargos mais altos, cargos de gestão, só que as responsabilidades que acabam tendo no ambiente de trabalho acabam fazendo com que tenham dificuldade de equilibrar o sucesso profissional com a felicidade pessoal e uma vida mais saudável. Então é um momento da gente ter cautela também para não ter principalmente problemas de saúde e enfrentar problemas nos relacionamentos. A partir dos 50 anos, muitos já estão estabilizados e isso acaba gerando muitas vezes um certo comodismo, o que faz criar barreiras principalmente com relação ao aumento da produtividade. Nessa fase, muita gente acaba resolvendo abrir o próprio negócio. Então, diante de toda a experiência que acaba adquirindo no mercado de trabalho, os conhecimentos adquiridos, acaba com isso buscando ampliar a segurança financeira e muitas vezes criar até oportunidade de carreira para os próprios filhos seguirem. Aos 60 anos, as pessoas os profissionais já estão mais realizados ou satisfeitos com o que conseguiram profissionalmente. E aí nessa fase se dá muito valor a passar conhecimento e experiências aos demais. Ao mesmo tempo, cansaço, vontade de usufruir de uma vida mais tranquila. Então, são essas as principais fases que a gente passa enquanto profissional, enquanto construção de carreira. É importante a gente parar para pensar em cada uma delas e aproveitar da melhor forma possível. E aí eu pergunto, qual o grande desafio hoje nas empresas, na gestão de carreiras? Qual o grande desafio, na verdade não só nas empresas, qual o grande desafio hoje enfrentado na gestão de carreira de modo geral? Principalmente a convivência entre profissionais de todas as faixas etárias em um mesmo setor, em uma mesma empresa ou instituição e muitas vezes na mesma sala, inclusive, certo? Eu mesmo trabalho num ambiente em que a gente tem contatos com pessoas por volta dos 16, 17 anos, como estagiários de nível médio em atividades administrativas, 20 a 25 anos, estagiários de nível superior, profissionais do setor administrativo por volta dos 25 a 30 anos, os profissionais que estão comigo como analistas também entre 30 e 55 anos, os chefes em torno de 40 e 50 anos. Então, são muitos anseios profissionais diferentes no mesmo ambiente e isso acaba gerando atritos diversos. E é importante a gente ter flexibilidade nesses momentos e entender o outro como pessoa, entender o outro como profissional e saber como se ajudar numa equipe, certo? Então, esse é o grande desafio hoje na gestão de carreiras, é lidar com profissionais de diferentes faixas etárias num mesmo local, num mesmo ambiente. Então é isso, gente. É importante a gente saber como lidar com essas situações, é importante a gente conhecer os perfis comportamentais, tanto nosso quanto dos nossos colegas, é importante a gente entender quais são os anseios, quais são as dificuldades que as pessoas têm para saber como ajudar também, certo? A gente nunca trabalha sozinho, a gente nunca monta uma carreira sozinho. A gente precisa estar com outras pessoas e a gente participa desse processo com as outras pessoas também. Então vamos refletir sobre isso, certo? Espero ter contribuído com vocês, com informações importantes que ajudem você a planejar sua carreira na área ambiental. Siga nossas redes sociais para aprender mais conteúdos importantes para a sua carreira e a gente se vê aqui na próxima terça-feira no terceira e última chance, Histórias de Carreira Ambiental, ok? Tchau, tchau!